E aí pessoal, estamos aí para fazer agora a abordagem do nosso terceiro tópico, né? Espero que vocês estejam gostando das aulas. Na verdade isso aqui é só uma ajuda para o pessoal aí gravar melhor para a gente fechar essa prova do CAIS. E vamos aí ao terceiro tópico, que é o tópico recursos textuais, tá? O que seriam os recursos textuais? Recursos textuais, pessoal, são elementos, né, que você vai usar para conseguir fazer um documento, né? Então são recursos que você utiliza para preencher os documentos com informações, né? Os documentos e correspondência com informações que você deseja às vezes abreviar, né? Informações que você deseja às vezes inserir. Então, para isso aí, nós temos também regras, né? Não é feito de qualquer forma. Então, para as abreviaturas, siglas, números, símbolos, tudo isso aí você precisa de regra para poder colocá-las, né, no seu documento. E aí, nós vamos abordar, né, todos esses temas aí, todas essas possibilidades, esses recursos textuais agora, tá? Então vamos lá. Nós temos aí os recursos textuais. Quais são eles? Aí vocês veem aí. São as abreviaturas, as siglas, as horas e datas, os números, os símbolos e as abreviaturas. Tá, pessoal? Abreviaturas de postos e graduações militares. Vamos iniciar pelas abreviaturas, tá? Então, as abreviaturas, quais são as regras? Quais são o que é que mede o uso das abreviaturas nos documentos, né, e nas correspondências? Nós podemos ver aí o primeiro, que é o seguinte, que nós vimos já anteriormente, que é muito importante isso aqui, né? Aos documentos destinados aos órgãos externos ao Comaer, o uso restringir-se-á a termos de entendimento geral. É obrigatória a redação por extenso. Então, restringir-se-á a termos de entendimento geral. Então, não adianta você querer colocar termos que só o seu âmbito de trabalho, com as pessoas que estão inseridas no seu trabalho entendam. Então, você tem que colocar termos gerais, de entendimento geral, né? Então são termos de norma culta, né? Claro, se você quer que termos sejam entendidos, esses termos sejam gerais, então esses termos têm que constar realmente na gramática e não dentro só apenas da sua seção, por exemplo, na comunicação, que é estabelecido dentro da sua seção de trabalho, por exemplo. Então nós temos aí, sim, e é obrigatória a redação por extenso, hein? Já falamos várias vezes isso aí. Constituindo siglas, as abreviaturas serão compactadas. Como é isso aí, pessoal? Constituindo siglas, as abreviaturas serão compactadas. Claro, por exemplo, vamos falar da FAB. Constituindo siglas, as abreviaturas serão compactadas, quer dizer, estarão juntinhas uma das outras. E serão usadas sem pontuação. Você vai colocar FAB, FA, F.A.B. Isso aqui não existe, tá? Abreviaturas, elas são agrupadas ou compactadas e sem pontuação. As letras iniciais são maiúsculas, salvo quando especificado o contrário. Então, as letras iniciais sempre são maiúsculas, salvo especificado o contrário. No caso aí, nós temos o FAB, Força Aérea Brasileira, né? Então, a primeira letra do nome sendo sempre maiúsculo. Gênero e número não alteram as abreviaturas. Então, se você tiver, por exemplo, são abreviaturas que querem falar de coisas que são no plural, né? Tem mais de um. Então, você não vai fazer aqui, por exemplo, só um exemplo, FABs, tá? Isso não existe, tá? FAB é FAB, certo?
Por exemplo, Comair, desculpe, Comair não é Comairs, né? Então isso aqui não existe, tá? E quando utilizadas em mensagens telegráficas, serão redigidas em letras maiúsculas na sua totalidade. Então, quando utilizadas em mensagens telegráficas, mensagens que vão ser enviadas, né, via telegrafia, o pessoal da comunicação aí, elas serão redigidas em letras maiúsculas, tudo a sua totalidade, elas não constarão letras minúsculas.